Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast de agronegócio do portal Primeira Página. E hoje o assunto é um dos temas que é orgulho para todos nós, a pecuária do Mato Grosso, que tem conquistado o mundo com sua qualidade, sustentabilidade e inovação. Eu sou Adriane Starmes, jornalista, agricultora e mentora em gestão no agro. E antes de entrarmos nesse assunto que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar, eu já quero te convidar a compartilhar esse podcast com outras pessoas que também vão gostar de participar. Deixe o seu comentário, a sua curtida e participe. E para falar sobre esse tema tão importante, hoje eu recebo aqui Bruno de Jesus Andrade, que é diretor de projetos do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. E o Bruno, ele é zootecnista, tem MBA em agronegócio pela USP-Exal, que mais de 13 anos de experiência na cadeia produtiva da carne bovina. Bruno, seja bem-vindo ao Agro de Primeira. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo convite, Adriane. É um prazer estar aqui. Para começar, Bruno, nós falamos muito sobre agricultura, mas a pecuária é um motivo de grande orgulho, né? A pecuária aqui do Mato Grosso, porque o Mato Grosso exporta hoje para mais de 80 países. O que torna a carne do nosso estado um diferencial de qualidade, de sustentabilidade e faz ela se diferenciar aí de outros estados? O estado de Mato Grosso é um estado que tem algumas características que coloca a gente na vanguarda da produção agropecuária, né? E no caso de bovinos não é diferente. A gente tem uma grande oferta de insumos, né, para a produção de bovinos de corte. Uma quantidade muito grande de produtores extremamente capacitados, né, que investem bastante em tecnologia. O estado também reúne uma quantidade enorme de empresas frigoríficas habilitadas aos principais mercados. Nossa logística melhorou muito nos últimos 40 anos. Então, o estado de Mato Grosso basicamente está colhendo os frutos de todo esse investimento que foi feito nas últimas décadas, né? Hoje o estado tem aí mais de 32 milhões de animais em pouco mais de 110 mil propriedades rurais. Muitas dessas propriedades realizando sistemas de integração com a lavoura, o que faz com que a fazenda ela se torne mais produtiva, né? Não produzindo apenas um tipo de commodity, mas sendo produtiva 12 meses no ano. Então isso é muito legal, é muito interessante. O clima ajuda também, obviamente. Então, todas essas características ambientais, essas características econômicas e estruturais, e até mesmo do perfil do produtor, faz com que a gente tenha uma posição de destaque hoje. O estado de Mato Grosso tem o maior rebanho no Brasil, é o estado que, por vários meses, acaba sendo o estado que mais exporta dentro do Brasil. E é o que o pessoal fala, né? Se a gente fosse um país, a gente estaria talvez na sexta ou na sétima posição na produção de animais, na produção de carne bovina. Então, assim, é um estado que reúne todas as características que são favoráveis à produção de carne bovina e, adicionalmente, com bastante sustentabilidade, porque a gente tem 3 biomas que são protegidos hoje pelos produtores que produzem esses animais. Você falou de um tema muito bacana que é a integração, né? Eu falo que o produtor, a gente precisa verticalizar a nossa operação. Então, a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta é uma alternativa, né? Para os produtores rurais de não ficar refém só de uma atividade, porque às vezes não chove, você está ali contando só com a lavoura, você tem a pecuária como uma outra alternativa. E antes nós víamos muito essa questão do investimento em tecnologia, em inovação, sustentabilidade na agricultura, mas que tem ganhado muito espaço também na pecuária, né? O que você vê que mudou, né, de alguns anos para trás para essa pecuária de hoje em dia? Qual que é a principal mudança? Basicamente, o que eu observo é melhoria na gestão da propriedade. Porque a tecnologia em si, ela existe já há um bom tempo, né? Por exemplo, sistema de confinamento. A gente tem estudos que mostram a viabilidade do sistema de confinamento desde a década de 70. E não é diferente para a integração lavoura-pecuária. Esse conteúdo, né, essa sabedoria sobre integração lavoura-pecuária já existe também desde a década de 70. Mas pouco era utilizado, porque a gestão na propriedade pecuária não era muito boa, nunca foi muito boa. E aí Mato Grosso tem uma característica interessante, por
por ter evoluído muito na agricultura e muitos agricultores terem iniciado a pecuária, trouxe toda essa bagagem de gestão, né? essa visão de negócio, trouxe para a pecuária, e hoje a gente tem à disposição da pecuária, de fazendas pecuárias, uma série muito grande de softwares de gestão, de conceitos de gestão que antes a gente não tinha. Então, à medida que você vai controlando os dados dentro da fazenda, melhorando a sua gestão, aí você vai melhorando seus números, utilizando mais tecnologia, né, otimizando o uso de recursos dentro da propriedade. Então, isso fez com que a gente se transformasse em propriedades muito mais produtivas. Que não é só colocar, igual muita gente às vezes acha, só colocar o boi a vaca lá no pasto e pronto. Não. Era assim, talvez há 50, 60 anos atrás. Hoje, é muito mais fácil você ver produtores pecuaristas com o número na mão, sabendo exatamente quanto está custando cada arroba que é produzida dentro da propriedade. É claro que a gente ainda tem muito que evoluir, né? O estado é muito grande, são mais de 110 mil propriedades pecuárias, né? Ainda é uma parcela relativamente pequena, quando eu penso no total de produtores que utilizam uma gestão adequada, mas em número de animais controlados, a gente com certeza já está com 2/3 do nosso rebanho muito bem controlado e com informações assim na palma da mão. Então isso é muito bom, porque isso coloca a gente numa situação muito interessante para negociar os nossos animais, né? Então essa é uma característica interessante. Não é só Mato Grosso, obviamente, o Brasil como um todo melhorou muito na gestão pecuária, mas Mato Grosso, por essa integração com a agricultura, conseguiu melhorar bastante. Você falou dessa questão do controle desses animais, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da rastreabilidade, que eu acredito, né? Quero ouvir de você, que talvez seja um dos diferenciais, inclusive, do Mato Grosso para ganhar espaço nesses mercados, do mercado internacional. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, né? E como também o IMAC tem contribuído para tudo isso. Legal. Bom, gestão a gente faz com números, né? Com conhecimento sobre aquilo que tem na propriedade. E a gente não consegue fazer isso se a gente não souber informações do indivíduo, do animal, né? Para que a gente consiga entender se de fato tudo aquilo que a gente está investindo na propriedade está dando ou não retorno para a fazenda, para o produtor. Então a rastreabilidade ela é uma peça fundamental para que a gente consiga fazer o acompanhamento daquilo que está sendo feito na propriedade, em termos produtivos, em termos econômicos, né? E até mesmo para conseguir valorizar, né, a produtividade dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então a rastreabilidade ela traz inúmeros componentes que é importante para você. Inclusive fazer a segregação da sua produção dentro da fazenda. Você pode ter determinados animais sendo produzidos com uma determinada dieta, outros animais sendo produzidos por uma outra finalidade, com outro tipo de dieta, e a rastreabilidade te dá a possibilidade de você fazer a segregação da sua produção. Para nós, a rastreabilidade, a identificação individual, na verdade, e depois a rastreabilidade, é um elemento muito importante, além de melhorar a gestão da propriedade, também melhorar a transparência do setor produtivo, né, da cadeia produtiva, para os nossos clientes. Não que a gente não seja legal, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo as coisas de forma correta. Hoje o Estado ele tem mais de 60% da sua área protegida e mais da metade dessa proteção, dessas áreas protegidas, estão em fazendas, né, agropecuárias. E a gente precisa mostrar que a propriedade rural ela é sustentável. E através da rastreabilidade, da identificação individual e com isso a rastreabilidade, a gente vai conseguir identificar, né, fazer a cadeia de custódia do animal até o momento do abate e oferecer para o cliente final, né, o consumidor de carne bovina, a informação se aquele produto que ele está consumindo veio de uma fazenda que estava ok com os critérios socioambientais. Então, para nós, IMAC, a rastreabilidade ela vem nesse sentido. A gente já conquistou muito espaço quando a gente fala de rastreabilidade na sanidade animal. Hoje, o Brasil e o estado de Mato Grosso são reconhecidos como centros de controle, né, em relação à parte sanitária. E agora a gente precisa avançar sobre essas questões socioambientais para mostrar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente sabe que o que está sendo feito hoje é correto, mas a gente precisa mostrar isso para a sociedade e não ficar refém de discursos que não somos nem nós que estamos fazendo. Eu acho que essa questão vem muito também da questão de mostrar para quem está na cidade
o trabalho que está sendo feito ali pelo pecuarista ali no campo, né? Sim. Se a gente puder dar um exemplo na prática dessa rastreabilidade, né? Eu sei que existem restaurantes hoje já que você vai lá e você coloca, né, no cardápio e ele vai ver de onde, de que fazenda veio, como você consegue explicar esse exemplo assim na prática, né? Existem alguns casos práticos, né? Em alguns açougues, inclusive aqui em Cuiabá mesmo, né? É possível você comprar determinados cortes e aí vem com um QR Code que você consulta e consegue saber a origem do animal, né? O animal que deu origem àquele corte, né? E você consegue ver se essa fazenda é uma fazenda que estava que é uma fazenda que estava sem desmatamento ilegal, uma fazenda que cumpria com o Código Florestal Brasileiro, né, e com todas os outros critérios relacionados à parte socioambiental. Então, isso é transparência, né? Então, a gente tem que ser mais transparente na cadeia produtiva para mostrar para o consumidor que a gente não está escondendo absolutamente nada, né? Então, e esse é um dos trabalhos que o IMAC tem em um dos seus programas, o Passaporte Verde, que é trazer essa transparência para a cadeia produtiva e, assim, melhorar a reputação da produção de carne bovina aqui no estado de Mato Grosso. Com isso, a gente espera conquistar mais mercados, estar mais presente em determinados mercados mais exigentes, né? Porque, no final do dia, o objetivo do IMAC é esse, é fazer com que a gente venda mais carne. Sim. Você falou desse programa, né, inovador, que é o programa Passaporte Verde, que propõe essa questão da rastreabilidade, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre o que ele faz, o que isso representa para o setor. Tá. O objetivo do Passaporte Verde é de ser um programa de monitoramento socioambiental das propriedades pecuárias aqui no estado de Mato Grosso. Propriedades pecuárias e do rebanho, né, dos animais, dos indivíduos. E no caso dos animais, a gente utiliza para isso uma ferramenta que é a identificação individual, né? Para fazer a rastreabilidade desses bovinos. Então, que é aquele brinquinho, assim, né? Para quem não Exatamente. É talvez do o agro, brinco visual o brinco amarelo, que você coloca ali no animal, né? Isso. Então, qual que é o objetivo? Eu saber a informação de onde esse animal nasceu, por quais fazendas ele passou até o momento do abate. E aí, o frigorífico ele vai ter informação se em algum momento da vida desse animal, ele passou por alguma fazenda que tinha um problema socioambiental. Um desmatamento ilegal, uma fazenda com embargo ambiental e por aí vai. Tá, mas Bruno, então o objetivo é só você identificar quem está certo e quem está errado? Não, o objetivo é a gente ajudar quem está errado. Então, a gente tem um outro programa dentro do IMAC, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento, que é parte integrante do Passaporte Verde, que, ao identificar uma fazenda que tem um problema de desmatamento ilegal, por exemplo, ajuda esse produtor no processo de regeneração dessa área. Então, a gente tem lá 5 analistas ambientais dentro do IMAC que dá esse suporte ao produtor de como ele tem que fazer a regeneração dessa área que foi desmatada irregularmente, tá? E a gente também oferece suporte a esse produtor para que ele tenha o CAR dele analisado de forma mais célere junto à SEMA, junto ao órgão ambiental. Então, o trabalho ele é um pouco mais complexo. A gente identifica os animais, cadastra as fazendas, tem o histórico de movimentação desses animais para saber se em algum momento ele passou por uma fazenda com algum tipo de problema. Ao identificar essa fazenda, a gente auxilia essa propriedade a recuperar, né, o dano ambiental, regenerar o dano ambiental que foi causado e também encaminha ele à SEMA para ter uma análise do CAR de forma mais célere. E o Mato Grosso é pioneiro nessa iniciativa. Você pode compartilhar alguns resultados que vocês já têm conquistado com esse projeto? Sim, o Passaporte Verde ele é um programa ainda em discussão com o setor produtivo, né? Na verdade, ele é um projeto de lei e a nossa expectativa é que ele seja apreciado pela Assembleia. Está em tramitação, né? Isso, exatamente, está em tramitação. Agora, o Programa de Reinserção e Monitoramento, que é essa ferramenta que ajuda o produtor em caso de desmatamento ilegal, ela já existe e já é utilizada por nós lá no dia a dia. Então, as indústrias frigoríficas, quando elas possuem produtores com algum tipo de restrição ambiental, como desmatamento ilegal ou embargo, eles encaminham esses produtores até nós, a gente faz uma análise da propriedade, uma análise do CAR dessa propriedade, identifica a área que precisa ser regenerada,
dá essa orientação ao produtor e, caso o produtor aceite, ele participa do programa e, caso o produtor aceite novamente, nós encaminhamos o processo dele para dentro da SEMA para que esse processo ande de forma mais célere. Então, hoje a gente tem mais de 100 propriedades que foram avaliadas e que seguem conosco, sendo monitoradas, né? E, ao ser monitorada, participando do programa, eles recebem um certificado que autoriza eles a comercializarem os animais com a indústria frigorífica. Então, é uma forma da gente trazer esse produtor para o mercado formal, né? E aí a gente ajuda o produtor, está ajudando a indústria também e, de forma geral, a cadeia como um todo. E alguns países são muito exigentes, né, nesse sentido. E quando nós falamos aqui em novos mercados, como o Marrocos, o Japão, quais são os principais desafios e oportunidades que o IMAC tem mapeado também? Então, para cada país a gente vai ter um desafio diferente. Então, vamos começar pelo Japão. O Japão, a gente ainda não vende produto para eles, né, não vende carne bovina. É um mercado que já faz um bom tempo a gente tem conversado para... A gente que eu falo, o setor produtivo como um todo, né? Tem conversado com eles para mostrar a qualidade do nosso produto e abrir mercado. Mas o Japão é um mercado muito difícil, porque é um mercado que tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o Japão, ele tem uma característica, eles exigem uma qualidade muito grande do produto, da carne bovina, no caso, né? Ah, Bruno, então você está falando que a gente não produz essa qualidade? Sim, nós produzimos essa qualidade. Só que hoje, o volume que a gente produz de qualidade, de carne bovina de qualidade, fica no mercado doméstico, porque hoje o brasileiro consome esse produto, né? E aí já derrubamos um mito que todo mundo acha. Ah, os melhores cortes, os melhores produtos vão para fora? Não, os melhores cortes, os melhores produtos ficam no Brasil, porque o brasileiro paga por isso. Que legal. Então, o que a gente não tem hoje é um volume grande dessa produção de alta qualidade para atender mercados mais exigentes. Então, o desafio do Japão é esse. É volume, né? E um grau de qualidade muito superior. Haja visto que o Japão, eles consomem bastante carne de Wagyu, né? Então, e a nossa produção de Wagyu é baixíssima, né? O que tem atende somente o mercado doméstico. Vamos lá, Marrocos. Marrocos já é norte da África, já é um mercado commodity. É um mercado que a gente consegue atingir facilmente, sem qualquer tipo de problema. Os nossos produtos atendem sem problema algum. Continente, a Ásia como um todo, em especial China, Oriente Médio como um todo, o norte da África como um todo e até mesmo a Europa. Né? A Europa, nosso produto atende muito bem o mercado europeu. Qual os principais consumidores dessa carne? Então, são esses países. São esses, o principal destino do nosso produto que é exportado é a China. Né? Quase 50% daquilo que a gente exporta vai para a China, né? E aí o segundo grande grupo de países que compra, Oriente Médio, terceiro grande grupo de países, União Europeia, né? E aí você tem o norte da África, enfim. Mas basicamente estão nessas 3, 4 regiões, né? A Europa ela é muito exigente também, mas ela não compra muitos cortes, ela compra 8 cortes somente do boi. Ela compra filé mignon, compra alcatra, compra patinho, compra picanha, né? Compra lagarto. Então, assim, são poucos os cortes. Quais são os melhores mercados para a gente? Oriente Médio, compra muito corte do dianteiro. O mercado asiático, em especial China, que compra quase toda a carcaça. Então, esses mercados são muito bons para nós, né? Então, assim, cada mercado tem a sua característica, né? O mercado chinês, ele é muito preocupado com questões sanitárias, né? Já visto os vários problemas que eles já tiveram. O mercado japonês, como eu falei, é mais ligado à questão da qualidade, né? Nem tanto qualidade e volume dessa qualidade. O mercado europeu é muito mais ligado com questões socioambientais, né? E aí vem um parênteses bacana. Embora a União Europeia seja um mercado muito pequeno para nós, quando a gente compara os números, né? China, Oriente Médio, Norte da África e Europa, é um mercado que influencia muito os outros mercados. Todo mundo olha para ver mais ou menos o que a Europa está fazendo. Então, assim, a Europa representa 3, 4% do nosso faturamento, mas ela tem uma influência muito grande ainda na formação de políticas e ideias pelo mundo.
né? Então, a gente, embora seja um volume pequeno, então, tanto em faturamento quanto em volume, né? É sempre importante a gente observar o que está sendo discutido lá. E esse é um dos motivos, não só isso, mas esse é um dos motivos pelos quais a gente tem também o passaporte verde aqui, para atender esse regulamento europeu que trata sobre desmatamento ilegal. Você que está nos acompanhando, tenho certeza que está gostando de conhecer essas curiosidades que talvez você ainda não sabia sobre a nossa pecuária mato-grossense. Então, compartilhe o nosso podcast com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui sobre o que você está achando, o que gostaria de ver nos próximos episódios e também a sua curtida. E, Bruno, nós falamos aqui sobre vários países e o nosso vizinho, Estados Unidos, aqui, né, com o tarifaço, a questão também que é algo que gerou polêmica, né? Eu quero que você fale sobre a relação, né, a importância dos Estados Unidos para a pecuária mato-grossense do Brasil e como que a questão desse tarifaço se impactou dentro das nossas relações comerciais. Bom, Estados Unidos são países, assim, gigante, né, e obviamente que qualquer coisa que eles façam de forma negativa para a gente vai impactar, né, então é um mercado que logo quando saiu o anúncio do presidente Donald Trump de tarifa, de uma sobretarifa de 50%, né? Saíram muitos números dizendo que talvez o nosso prejuízo pudesse chegar na ordem aí de 1 bi, né? de dólares, porque é mais ou menos o que a gente vende para eles, né? Mas no final das contas, a indústria ela conseguiu equalizar isso. Então, de fato, a gente perdeu um pouco dos Estados Unidos, mas a indústria conseguiu colocar esse produto que iria para os Estados Unidos em outros mercados. Oriente Médio, Argentina, né? A gente passou a vender muito para a Argentina e a Argentina passou a vender muito para os Estados Unidos. Então, a Argentina passou a vender... Porque a Argentina é um grande produtor também, né? Sim, mas a Argentina passou a vender muito produto argentino para os Estados Unidos, desabasteceu o mercado interno. O que o Brasil fez? Vendeu para a Argentina. Então, no final das contas, o prejuízo, de forma geral, né, ele não foi, assim, tão grande, tanto é que os nossos números de exportação ainda continuam excelentes. Eu vi um dado que setembro foi recorde, né, de exportação, independente disso, então... Exatamente. Então, assim, não houve, de forma geral, não houve dano. Obviamente que uma ou outra planta, né, industrial pode ter tido algum problema de faturamento, porque ela talvez possa ser mais Estados Unidos dependente. Mas, de forma geral, não observamos nenhum tipo de dano assim que pudesse impactar o setor como um todo. Tá? Não, de fato, a gente não observou isso. E, Bruno, nós falamos também essa questão você falou de alguns países aí muito preocupados com a questão das questões ambientais, da origem dos alimentos. Cada vez mais, né, o mundo tem cobrado isso na pecuária, na agricultura. E como que o IMAC tem trabalhado essa questão da comunicação, da sustentabilidade, dessas práticas sustentáveis da agropecuária mato-grossense? A comunicação, ela sempre... Eu sempre falo que a comunicação é o problema do setor, né? A gente tem tecnologia, a gente tem pessoas, a gente tem maquinários, a gente tem basicamente quase tudo, mas o que a gente sempre peca é na hora de comunicar. E quando a gente comunica muito bem é para comunicar com a gente mesmo, então fica meio complicado. Mas assim, de fato, as barreiras elas sempre vão existir, né? No passado eram questões sanitárias, depois vieram as questões relacionadas a uso de algum tipo de algumas substâncias, como anabolizantes e beta-agonistas na produção animal. Aí a gente, em algum momento, também teve o debate sobre bem-estar animal. Agora é a vez da sustentabilidade. Em algum momento também no passado, falou-se muito sobre qualidade, enfim. Sempre vai existir algum tipo de barreira. Ponto. Né? Qual que é o nosso papel? Nosso papel é tentar comunicar que a nossa produção, né, que ela é feita de forma correta. Ela não usa produtos proibidos, ela respeita o bem-estar animal, trata os animais com o maior respeito, até mesmo porque se você não fizer isso, o animal não vai performar na fazenda, o animal não vai ganhar 1,5 kg na fazenda, né?
Os animais eles são alimentados de forma adequada, porque senão ele não vai ganhar peso, né? E, obviamente, o produtor mato-grossense, assim como o produtor brasileiro, ele protege o meio ambiente porque ele depende de chuva, ele depende de solo, Sim. ele depende de flora, fauna para produzir. Então, não tem cabimento, não faz sentido o produtor destruir a sua própria fábrica, né? Então, assim, Exatamente. não faz sentido. Mas tudo bem, a gente sabe que existe desmatamento, mas quem faz desmatamento não são produtores. Quem vive da terra, quem vive da fazenda, sabe o valor que tem um rio, uma floresta, uma reserva legal, uma APP, uma onça, né, araras e etc e tal. Então, essa é uma discussão que pra gente é muito importante e a gente tem que comunicar isso cada vez melhor. O que o IMAC faz na prática? Nós participamos de feiras internacionais. Em novembro a gente está indo para a CII, que é uma feira que acontece em Xangai, levando informações sobre o nosso produto, a qualidade do nosso produto, a sustentabilidade. Participamos de feiras também na Europa para mostrar todas essas informações. Recebemos muitas missões internacionais e levamos esse pessoal para conhecer fazendas, sistemas de produção, como que as coisas são feitas. Todos os eventos para os quais nós somos convidados internacionalmente para falar sobre sustentabilidade na produção, a gente sempre está presente, né? Temos materiais de comunicação que a gente repassa, né, para a mídia de forma geral e também nacional e internacional, mas é preciso fazer mais, né? Porque o mundo é muito grande, tem muita gente que é contra, né? E a gente precisa falar mais, falar e falar. Tem uma ação que a gente executa desde do fim da pandemia, que é a participação em eventos culinários. Então, aqui em Cuiabá, a gente participa, né, participa ativamente do Festival Braseiro. Em São Paulo, a gente também participa de um festival de churrasco chamado Churrascada, que reúne uma população completamente diferente e alheia a tudo isso que acontece no setor. Então, para a gente é muito importante estar lá e falar sobre aquilo que a gente está fazendo. É intuito nosso, a partir do ano que vem, ter mais ações fora do estado em termos de comunicação, né, participar mais de eventos culinários para falar mais sobre o consumo de carne bovina. E nesse sentido, né, explorar cada vez mais, sempre com parceiros, porque a comunicação ela é necessária, mas ela também é cara. Uma comunicação bem feita, ela é cara. Então, a gente precisa sempre estar investindo nisso. Então, as nossas ações são basicamente essas. E é interessante que você falou a questão dos eventos de culinária, porque, tá, não todo mundo, mas a grande maioria dos brasileiros consome carne, e é como eu falo, Sim. consomem o agro. Eu falo assim que eu desafio alguém provar para mim que não faz uso, que o agro não tá no dia dessa pessoa. Porque eu falo mesmo, às vezes ela acha que não, mas de alguma forma na roupa, primeiro, tá na roupa, só se você não usar roupa, então só aí você já descarta, né, o que grande parte dos que falam que não tá. Então, de alguma maneira, seja na alimentação, seja no dia a dia, de alguma maneira o agro tá, né, fazendo parte da vida dessas pessoas. Eu acho que elas precisam entender o trabalho que nós fazemos do lado de cá e parar um pouco disso, né, do vilão, do produtor ser o vilão. Você acha que esse consumidor urbano, ele já consegue entender um pouco esse esforço de nós, produtores rurais, ou ainda é um caminho longo aí a ser percorrido? Ou você acha que está mudando? Para mim, o cenário é mais positivo do que negativo. Eu não vejo um cenário assim muito de terra arrasada. Mas, né, é um trabalho que ele não pode parar, ele tem que sempre que continuar acontecendo, a nossa comunicação acontecendo, porque é o que você falou, muitas vezes as pessoas não têm noção, né, da onde que veio a madeira, da onde que veio essa correia de couro do meu relógio, não tem noção da onde que veio o algodão da camiseta, entendeu? Da roupa. Então, assim, a gente tem que falar, porque o agro, ele tá basicamente em tudo. A gente só não tá vendo, você não tá vendo um boi na Avenida Paulista, você não tá vendo um frango, um suíno, mas você pode ter certeza que se você der 10 passos, você vai encontrar alguma coisa que veio da agropecuária, entendeu? Então, ela tá no dia a dia. E essa história de que, mas o Brasil só produz milho e soja e boi. Tá, mas espera aí. O frango que você consome milho. O suíno que você consome milho e soja. O algodão, que também reclamam muito, o algodão que da sua roupa e de vários outros materiais,
veio de uma plantação aqui de Mato Grosso. Então, mas eu não como nada disso, eu só como pão com gergelim. O gergelim vem da onde? Qual que é o maior estado produtor de gergelim? Qual que é o maior lugar que se produz gergelim no mundo? Mato Grosso. Então, assim, não tem como falar que você vive sem o agro. Não como carne, mas aí come proteína da soja. Aí a soja tá no óleo de soja, na maquiagem, nos molhos que você vai lá e... Não, eu não me alimento do grande agronegócio. Eu só como salada, alface, cenoura. Tudo bem, você acha que veio da onde isso daí? Não veio... Não saiu do supermercado, entendeu? Saiu de alguma fazenda, saiu do chão, saiu de algum lugar do interior do Brasil. Então, assim, muitas vezes... Mas, assim, eu até entendo também o posicionamento de algumas pessoas, a forma de pensar de algumas pessoas dos grandes centros, porque, enfim, né, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Não tem como. Então, eu lembro que eu morava em São Paulo, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo no meu emprego anterior, e ela falava assim: Bruno, eu acordo 4h30 da manhã para chegar no serviço 9 horas da manhã, e depois eu saio do serviço 6, 7 horas da noite para chegar em casa 10, 10h30 da noite, isso em São Paulo. A gente trabalhava na Zona Oeste e ela morava na Zona Leste. Então, assim, para muitas pessoas, a vida já é muito ocupada, entendeu? Então, assim, a gente não pode esperar que a pessoa, de forma natural, entenda tudo isso. É papel nosso informar e deixar isso de uma maneira mais palatável possível, através da comunicação, utilizando as mídias sociais que existem hoje, entendeu? Porque a vida de algumas pessoas é bem corrida. A pessoa realmente ela não para tempo para pensar de onde que veio o leite, de onde que veio a cenoura, de onde que veio a alface que está lavado no saquinho, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que o papel é nosso mesmo de fazer essa comunicação e mostrar que, cara, tem uma origem, e essa origem ela é saudável, é sadia. Se você está consumindo esse produto no seu prato é porque ele passou por inspeção, ele foi verificado, quem produziu certo. Agora, obviamente, se você for comprar algum produto em algum lugar que está vendendo de forma irregular, aí é problema. Mas se você comprou num lugar e tem lá o selo de inspeção federal na carne, cara, não se preocupa, tá tudo certo. Esse produto foi produzido da melhor forma possível e você pode alimentar seu filho, pode alimentar sua mãe, seus avós, que não vai ter problema algum. Esse é o objetivo. E você trouxe a questão de comunicar, né? E falando em comunicar, você falou sobre os eventos internacionais que o IMAC participa, e nós vamos ter o privilégio, né, de receber aqui em Cuiabá um grande evento que é o Congresso Mundial da Carne, né, que vai acontecer. Vou pedir para você compartilhar, né, as datas do dia 28 a 30, né, de outubro. E o que significa sediar um congresso desse porte aqui em Mato Grosso pela primeira vez, né? Então, significa, dia 28 a 30 de outubro, o Congresso Mundial da Carne, para nós, significa basicamente uma grande oportunidade de mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo de bom, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem, né? A gente vai ter uma grande quantidade de pessoas de fora, né? Vindo aqui para Cuiabá. E é muito interessante porque eles têm uma grande curiosidade para saber como é que é a produção de gado a pasto, né? Como é que é uma fazenda. Porque aqui é tudo muito grande, né? Então, o cara que tem uma fazenda na Europa, enfim, aqui é como se fosse um sítio. Então, as proporções, elas são bem diferentes, né? Então, eles estão muito curiosos. E para a gente é uma oportunidade de mostrar aquilo que a gente está fazendo. E o que a gente está fazendo é o certo, né? A gente não está querendo dizer que o que a gente está fazendo, que o que a gente faz é melhor do que fulano ou ciclano. Não, o que a gente está fazendo é o certo. E a gente quer mostrar que a gente está fazendo a coisa correta, a coisa certa. E eu quero comunicar isso, né? Então, a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre as nossas tecnologias, vai ter uma oportunidade de falar sobre a qualidade do nosso produto, porque aqui eles só vão comer carne de Mato Grosso. Eles vão ter oportunidade, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a qualidade do nosso pessoal, dos recursos humanos que a gente tem, entendeu? E dos controles, né, sanitários, né, nutricionais e socioambientais que a gente possui. Então, é uma grande oportunidade para a gente de mostrar aquilo que está sendo feito de forma correta, né? E, quem sabe, começar a plantar algumas sementes de mudança, né? É claro que quem está vindo para cá também são alguns concorrentes nossos, né? Então, vai ter participantes dos Estados Unidos, da Austrália, da Argentina, do Uruguai, que são
nossos competidores. Mas isso também é bom. É bom para trocar ideia, trocar conhecimento, fazer intercâmbio. Então, o evento, a ideia é que a gente tenha produtores também aqui de Mato Grosso, produtores que vêm de fora dessas entidades internacionais, para trocar ideia, né? Fazer intercâmbio, porque tem algumas pautas que elas são comuns a todos, né? Uma pauta mundial de redução do consumo de proteína animal. Isso atinge todo mundo, a gente tem que trabalhar junto, né? Uma pauta mundial que fala que a produção de carne bovina é prejudicial ao meio ambiente. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para o Brasil, para a Austrália, para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos. A culpa é do arroto do boi. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente tem um momento também para se comunicar melhor entre nós e criarmos estratégias para combater essas fake news, digamos assim, né? E a gente estava falando aqui antes de gravar, né? Não é só da pecuária, é da carne, também é suína. Sim. Pode falar um pouquinho mais? Correto, exatamente. O evento, o Congresso Mundial da Carne, ele trata sobre proteína animal. Então, a gente vai ter assuntos relacionados à proteína bovina, ovinos também, suínos e aves. Em geral, assim, normalmente o Congresso ele trata sobre proteína vermelha, mas como o Brasil e Mato Grosso tem uma produção considerável de aves, também entrou na programação a discussão de aves, né? Então, a gente vai tratar sobre essas 4 proteínas. Os participantes vão comer dessas 4 proteínas durante esses 2 dias de evento e a gente vai trazer o que tem de mais novo em relação à tecnologia, mitigação da emissão de gases de efeito estufa, riscos de oportunidade, desafios e oportunidades para a cadeia produtiva, né? Então, o objetivo é que nesses 2 dias a gente consiga trazer muito assunto para todos esses participantes. E como você falou, são vários países, né, mais de 20 países reunidos debatendo esse futuro da proteína animal. E para quem tem curiosidade e quer participar, como que faz, né, para se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever? Fala para quem está aí nos assistindo que ficou interessado, né, em participar desse evento. Bom, o evento, né, repetindo, ele inicia, né, dia 28 de outubro, de 28, 29 de outubro é o congresso. Dia 30 são visitas técnicas que a gente vai realizar em uma fazenda e 2 indústrias frigoríficas, o público vai ser dividido. Quem tiver interesse é só entrar no site do IMAC, né, imac.agr.br. Lá vai ter o link do congresso, onde tem toda a programação, né, determinada e também lá a área para se fazer a inscrição. Quem pode participar? Todos que têm interesse no assunto, né? Produtores, pecuaristas, agricultores que queiram investir em pecuária, técnicos de empresas fornecedoras de insumos, estudantes, professores, né? Todo mundo que quer aprender um pouco mais e ouvir ideias novas, saber sobre novas tecnologias para a produção de proteína animal, podem participar desse evento que vai acontecer aqui em Cuiabá. Bom, Bruno, quero te agradecer, né? O tempo passou rápido, que acho que nós poderíamos ficar aqui horas falando, né, sobre essa questão da carne, de informações relevantes para o nosso setor. Mas quero agradecer por ter trago esses esclarecimentos, né, essas informações importantes que tem colocado o Mato Grosso mesmo no cenário de destaque, aí no cenário mundial da carne e com a oportunidade de sediar esse evento também. Então, muito obrigada por ter compartilhado aí todo o seu conhecimento e todo esse trabalho também do IMAC que ele tem feito aí à frente do nosso estado. Não, eu que agradeço. O IMAC é uma entidade nova ainda, a gente operacionalmente começou a atuar a partir de 2020, né? Existe desde 2016, mas operacionalmente desde 2020. E o nosso trabalho é basicamente esse, é comunicar sobre a produção de proteína animal, em específico hoje pecuária de corte, né, bovinos, carne bovina, e fazer que no final do dia o estado de Mato Grosso venda mais carne e que seja reconhecido pela sua produção de qualidade e sustentabilidade. Então, esse é o nosso trabalho e é assim que a gente tem trabalhado e vai continuar trabalhando daqui para frente. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E você que nos acompanha, não perca essa oportunidade aí, participe nos dias 28, 29 e 30 do Congresso Mundial da Carne, que vai acontecer aqui em Cuiabá. Uma grande oportunidade para o nosso setor e para todo o agronegócio, não só mato-grossense, mas de todo o Brasil. E fiquem ligados aí no nosso próximo episódio do Agro de Primeira.